Oi, eu sou a Mari. Seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do Clube da Laranja Inteira. Esse é um espaço para você que cansou de se sentir só o bagaço nessa busca por alguém que te complete e tá pronta para se cultivar inteira, de dentro para fora. Aqui a gente vai descascar crenças, olhar com carinho para os nossos buracos existenciais, fortalecer os gomos que nos sustentam e aprender a viver relações mais saudáveis a partir da nossa inteireza. Eu vou trazer reflexões, histórias, conversas reais. Algumas vezes só eu e você, outras com convidadas especiais, para te ajudar a caminhar mais livre, mais inteira, mais dona de si. Se faz sentido para você, fica comigo. Bora descascar juntas e florescer? Bem-vinda ao clube de quem escolheu ser inteira. Boa noite, primeiramente. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, que eu já vi que tem homem aqui também. Eu sou a Mari, pra quem não me conhece, acho que todo mundo me conhece aqui. E esse é o primeiro episódio do Clube da Laranja Inteira. Hoje é uma estreia muito especial, porque esse projeto vem sendo cultivado há muito tempo dentro de mim e finalmente agora ele tá ganhando vida. E a ideia dessas lives, gente, é conversar, refletir, descascar algumas crenças que a gente carrega até mesmo sem perceber. Seja sobre essa questão da gente se completar no outro, seja também de outras crenças que a gente carrega. E aí a gente vai falar aqui também sobre os pilares que são super importantes para a gente cultivar a nossa inteireza, né? Essa nossa sensação de bem-estar com a gente mesmo. Então, hoje eu quero te convidar para começar essa caminhada aqui comigo. E ao longo do mês eu vou trazer vou trazer umas convidadas incríveis que a gente vai trabalhar alguns pilares que são super importantes. Mas assim, hoje, gente, eu quero abrir esse espaço contando um pouco da minha história e como essa metáfora da laranja nasceu. Então, eu vou compartilhar aqui também, falar um pouco sobre esses 10 gominhos. E vou me aprofundar um pouquinho em 2 gomos. Já vou trazer mais especificamente aqui, que é sobre o prazer da própria companhia e conexão social. Então, bom, se você tá cansada de ficar buscando se completar no outro, esteja você num relacionamento ou esteja sozinha ou sozinho, então esse espaço é para você. Sinta-se em casa. Então, pega um chazinho, uma água, um vinho, o que fizer mais sentido para você e bora conversar. Então, vamos lá, gente. Vamos começar falando sobre o problema, que é o mito da metade da laranja. Que mulher nunca se sentiu incompleta porque cresceu acreditando que precisava encontrar a outra metade da laranja. A gente, seja através dos desenhos, dos filmes da Disney, né, que a gente cresceu assistindo, ou dos romances de Hollywood, foi passada essa ideia pra gente, né? Então, quando a gente assistia aquilo, parecia muito mágico. Só que assim, inconscientemente, a gente foi sendo nós fomos sendo ensinados, né, a procurar a salvação da nossa vida no outro. Então, a gente tá com um desconforto interno, ou tá sentindo um vazio, ou tá com um problema, e aí vem aquela ideia, né? Nossa, é alguém, tô precisando de alguém. Ou, tá vendo? Essa pessoa não tá sendo suficiente pra mim. Ou, enfim, então a gente procura muito essa salvação no outro, através do outro. E sem perceber, porque isso eu percebo que assim, gente, é uma crença que a gente carrega no inconsciente, tá ali no nosso subconsciente. E aí a gente vai vivendo, procurando aquilo e a gente nem, né, tem essa noção.
E aí, o que que é o grande problema, assim, nisso tudo, né? Além da gente ficar procurando se completar no outro, suprir as nossas faltas e os nossos vazios, isso acaba gerando um problema nos relacionamentos, que é a gente exigir demais do outro. É como se a gente buscasse no amor algo que ele não pode nos oferecer, que é esse preenchimento. Porque esse preenchimento, gente, é interno. Então, tem muita gente que se relaciona e fala, puta, não é essa pessoa. Aí vai, ai, mas não sinto que é. E, enfim, porque é sobre a gente, em primeiro lugar. É sobre a gente se preencher. E tem um livro aqui, eu até trouxe aqui para ler um trecho para vocês, que eu acho muito incrível, que é esse livro aqui, gente, da Anna Sui. A gente mira no amor e acerta na solidão. Tem um parágrafo aqui que ela diz o seguinte, olha só. Com frequência, pensamos que no amor encontraríamos a parte que supostamente nos falta. A parte que nos livraria da nossa própria falta. A parte que nos preencheria. No entanto, no amor, o que se experiencia é o contrário. Quando amamos alguém, nossa falta tende a ser duplicada. Ao encontrar um amor, a gente não encontra a parte que nos faltava até então. A gente encontra a metade que nos faltará. Então, ela traz isso, essa questão da solidão também, quando a gente está num relacionamento. Mas o ponto aqui que é importante a gente perceber é quando a gente entra num relacionamento tentando suprir esse vazio, tentando se preencher no outro, não tem como dar certo, gente. Não tem como a gente... Porque o outro não vai preencher. Então, esse é um caminho que a gente precisa trilhar. Entendem? Então, e aí a gente começa a perceber que a realidade é muito diferente dos contos de fada, né? E daqueles filmes de Hollywood que a gente... Até hoje eu ainda percebo que existe muito disso. E pra gente construir relações mais saudáveis, é o que eu falo aqui, gente. Não necessariamente é sobre, eu quero ficar sozinha agora e quero aprender a estar comigo. Beleza, mas até pra quem tá em relacionamento, né? Isso é essencial pra gente construir relações mais saudáveis. Então, a gente não ficar exigindo do outro o que ele não pode nos dar, né? E nem de um relacionamento amoroso, e nem, né, de nada. E entender que a gente precisa buscar essa completude na gente e que essa falta, esses vazios, é o que eu tenho chamado de buraquinhos existenciais de laranja. Porque eu entendi que assim, beleza, a gente não é a metade de uma laranja. A gente é uma metade inteira, ó. A gente é uma laranja inteira. Só que mesmo sendo uma laranja inteira, a gente tem os nossos buraquinhos. E aí é muito sobre a gente aprender a lidar com eles. Não tentar ficar, sabe, achando que é um relacionamento ou ficar excessivamente com alguma coisa. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui, esporte. Você tá sentindo aquele buraquinho e você... E não é isso, porque é a gente acolher os nossos buracos também. A gente entender que, sim, às vezes a vida não é só a gente vai ter esses momentos. E a gente aprender a acolher esses nossos buraquinhos, né, existenciais de laranja. E, bom, gente, agora eu vou falar um pouco pra vocês da minha história nisso. E vou trazer aqui a metodologia, né, da laranja inteira. Vou falar um pouquinho dos gominhos, que é a base do Aprendendo a Ser Inteira, né, que eu tenho compartilhado aqui no Insta com vocês. Então, vamos lá. Como foi essa minha jornada como metade de uma laranja? Eu, desde muito nova, assim, desde a minha adolescência, eu sempre percebia, assim, em mim, uma necessidade de um relacionamento. E claro, gente, é natural, né? Nós somos seres sociais e a gente, né, tá na adolescência, a gente vai se descobrindo. E a gente vem essa vontade, né, de se relacionar. E a gente tem essa vontade de se relacionar e tudo mais. Mas a verdade é que, assim, eu buscava me completar no outro. Só que... E aí, quando eu entrava num relacionamento, eu tava nessa busca. E quando eu tava num relacionamento, eu seguia não me sentindo completa.
eu sentia esse vazio, então ainda ficava esse incômodo. E aí, eu fui casada, né? Tive um relacionamento de quase 10 anos. E depois que eu me divorciei, e aí eu entrei nesse, né? Voltei à solteirice depois de muitos anos. E eu percebi que eu carregava essa vida de solteira como um verdadeiro fardo. Então, eu ficava ali procurando um relacionamento a todo custo. Eu aceitava migalhas emocionais. E aí chegou um momento que eu percebi, gente, que assim, de metade de laranja, eu virei assim um verdadeiro bagaço. Então, eu tava me sentindo muito, muito, muito mal, assim, porque eu tinha esse sentimento de buscar me completar através do outro. E aí eu me via sozinha e nada acontecia. E sabe aquela sensação? Assim, eu converso muito sobre relacionamento, né, com as minhas amigas. Então, principalmente com as minhas amigas solteiras. E eu percebo, com mulheres solteiras, e eu percebo como existe muito isso, né? Da gente estar conhecendo alguém, aí a pessoa some. Mas é o que eu falo, gente. É o povo buscando se completar através do outro. Então aí você vai lá, parece que as pessoas são descartáveis de certa forma. Porque, não é essa. Aí vai pra outra. Aí vai. Porque não vai preencher. Então tem muita gente no mercado do amor tentando se preencher no outro e não vai conseguir, né? Então, e aí chegou um momento que eu percebi que assim, nossa, peraí, eu tô um bagaço aqui, tipo. E eu vi que não tava fazendo sentido. Porque por alguns momentos eu até tive um relacionamento. E eu terminei esse relacionamento, eu já tava percebendo que não era o que eu queria e que a vida não era um relacionamento. E eu percebi, gente, eu fui notando que eu carregava muitas crenças. E conversando com as minhas amigas, eu comecei a perceber que, assim, elas também carregavam. Que nós, mulheres, carregamos muitas crenças nessa questão dos relacionamentos, né? Então, foi aí que veio o que eu chamo do meu despertar laranja. Então, eu entendi que eu precisava parar de buscar fora, né? Precisava me desvincular dessa história da metade da laranja e desenvolver a minha completude por mim mesma. Não ficar buscando isso no outro. E então foi um período de muito autoconhecimento. Então eu mergulhei no oceano da vida profundamente. Não foi fácil, porque muitas vezes a gente se contenta com algumas situações, a gente fica, né, aceitando o mais ou menos, aceitando o que não tá tão bom pra gente, porque a gente não quer pagar o preço pelo desconhecido, pelo novo. Pode até ser melhor, mas a gente se acomoda ali, né, gente? Porque é difícil. O processo de autoconhecimento é difícil. Tenho certeza que vocês que estão nesse processo percebem isso, né? Então, não é fácil. Mas eu mergulhei nesse oceano profundo, nos laranjais da minha alma. Então, assim, foram anos de autoconhecimento, de experiências, de terapia. Então, muito perrengue amoroso, muita coisa, muito conhecimento, muitos livros, enfim. E aí eu fui chegando num lugar diferente. Então, tudo começou com a consciência. Então, a primeira coisa é você ter consciência de, peraí, tem coisa aqui. Deixa eu me observar, deixa eu observar os meus pensamentos. E eu comecei a observar que tinha isso. Não, mas precisa de alguém. Mas como você vai ser feliz sozinha? Aí qualquer buraquinho existencial que eu tinha, que eu sentia, eu não sabia acolher. Eu falava, tá vendo? É o relacionamento. Então, uma vez aqui, eu tava no almoço de família e eu lembro que eu comentei com meu cunhado. Tô me sentindo... Isso já faz alguns anos. Tô me sentindo meio desequilibrada e tal. Tá vendo? Eu tô precisando de um relacionamento. Então, assim, gente...
inconscientemente, assim, eu soltava umas coisas. E aí, quando eu comecei a me perceber, a perceber os meus pensamentos, o que estava passando aqui dentro, eu vi que tinha muita crença, que tinha muita coisa que eu carregava e que não fazia sentido. E o que são essas crenças? Essas crenças são verdades que a gente carrega. Então, por exemplo, se a gente cresce escutando, vendo, nossa, no filme lá, olha, fulaninha tá ali, tá com, nossa, chegou o grande amor, uhul, a vida se resolveu, né? Então, a gente carrega isso, acaba por carregar no subconsciente, sem a gente perceber. Então, aí eu passei por todo esse processo, levei muita consciência, comecei com isso, e aí fiz anos de terapia, muito conheci pessoas, troquei muitas ideias, lugares, culturas, e aí eu cheguei num lugar muito interessante, gente, que foi de perceber que na hora que eu consegui silenciar essa voz, eu me senti genuinamente feliz e completa, inteira, sozinha. E não aqui numa coisa irreal, de nossa, conquistei a felicidade, a plenitude, agora não. Mas de sabe, de um lugar assim, muito real. De eu sentir que, ok, eu já entendi que a vida não é uma linha reta. A gente tem os nossos baixos, e não é sobre não ter mais baixos. É sobre a gente aprender a acolher esses nossos buraquinhos normais. E não tentar ficar preenchendo isso nos relacionamentos. Ou ficar esperando a solução mágica do grande amor. Porque a gente vai se relacionar e vai se frustrar. Porque o outro não vai completar a gente. O outro não vai trazer a felicidade. Isso é algo novo. Nosso, aliás. Então, bom, aí em toda essa jornada, gente, eu notei que eu tinha construído alguns pilares. Porque assim, quando eu cheguei nesse lugar, e foi assim, eu nem tava, nossa, vou... Não, foi acontecendo. E aí chegou um momento que numa sessão de terapia, eu tava conversando até sobre um cara que eu tava conhecendo e tal. E o cara tava super interessado, super disponível. E eu reclamava tanto nas minhas sessões de terapia que, ai, mas o povo não tá disponível. Ai, mas os caras estão sumindo. Ai, enfim. E aí tinha um cara super legal e tal, mas eu tava num momento tão meu. E aí eu falei isso pra minha psicóloga da época, né? A Nicole. Que eu não tava querendo, naquele momento, um relacionamento. Que eu tava vivendo um momento muito meu, de descoberta, assim. E foi uma época que eu fiz, a primeira vez que eu fui pro Peru. Então, imagina, eu fui sozinha pro Peru. Então, eu lá em Machu Picchu, desbravando aquele lugar. Então, eu descobri que eu cheguei nesse lugar que eu sonhei, que eu não sabia que realmente existia. E ele existe, gente. Desse lugar real, como eu disse. Dos nossos buraquinhos, de acolher todas as nossas partes. E aí eu parei pra analisar. Depois dessa sessão de terapia... Até a minha psicóloga, ela contou um estudo, até já compartilhei aqui no Instagram, um vídeo contando sobre esse estudo, né? Que os cientistas, eles pegaram lá um ratinho e colocou ele sozinho ali, e pegou um outro ratinho e colocou ele isolado, né? Então ele ficou numa gaiolinha ali que não tinha nada. E pegou um outro ratinho e colocou numa gaiolinha que tinha um parque de diversões. Ali ele tinha um monte de coisa para se distrair e tal. E tinha até outros ratinhos também, em alguns momentos. E aí eles colocaram acho que foi morfina na água. E eles do ratinho. Então eles colocavam lá do ratinho que tava isoladinho lá, sozinho, sem nada, na gaiolinha dele, e colocaram no outro também. E aí tinha essa aguinha com morfina e tinha outra água. E o que eles perceberam? Esse ratinho que não tinha nada ali, ele se viciou na aguinha com morfina. Então, ele ficava desesperado, numa ansiedade por aquilo. E o outro ratinho, ele nem ligava. E aí, na hora que a minha psicóloga me contou esse estudo,
eu me liguei ali, eu falei, entendi. Então a Mari do passado, a meia laranja, ela era aquele ratinho. Então eu não tinha pilares definidos na minha vida. Eu tava só esperando a solução mágica da minha vida, né? O príncipe encantado. E aí eu me tornei outro ratinho, que eu cansei ali. E aí eu me tornei outro ratinho. Então eu construí o meu parquinho. Então, naquele momento eu falei, não, beleza, agora eu quero viver isso. Eu quero me entender mais aqui, né, nesse lugar. Então, e aí eu parei, gente, pra analisar, falei, pera, o que tá acontecendo aqui? O que eu desenvolvi? Porque, gente, como eu cheguei nesse lugar? As mulheres do mundo precisam saber disso. E eu tava no processo de escrita do meu livro, né? Pra quem não sabe, aqui eu tô escrevendo um livro. Aliás, tô escrevendo não, eu já escrevi o livro. Inclusive, eu já assinei contrato com uma editora tradicional pra publicação. Tá nesse processo de publicação, gente. Mas aí eu tava nesse processo da escrita do livro e eu falei, não, eu tenho que descobrir. E eu tava escrevendo até um outro livro que chamava Jornada da Solteira Plena e Feliz. E aí acabou mudando e virou um outro livro, porque eu falei, não, agora vamos mudar o foco aqui. E aí virou a história do Aprendendo a Ser uma Laranja Inteira, né? E eu vi esses 10 gomos. Eu parei pra analisar, eu falei, pera, eu me achava, né, uma metade de uma laranja. Eu descobri que eu sou uma laranja inteira, mesmo com todos os meus buraquinhos. E o que eu desenvolvi aqui? Porque, gente, a gente precisa, né, compartilhar isso com outras mulheres, para que elas saibam disso. Então, isso começou a ser um propósito muito grande dentro de mim, de vamos descascar essas crenças, né? Vamos construir crenças fortalecedoras. Não sobre, eu sou autossuficiente, não preciso de homem, vamos ficar sozinha pra sempre. Não, mas a gente entender que a gente não pode ficar buscando no outro o que a gente precisa desenvolver na gente pra construir uma relação saudável, né? Então, gente, aí... Vamos lá, agora vamos pra parte importante, né? Os pilares. Aí eu parei pra analisar, falei, o que eu fiz aqui? E aí eu descobri, gente, que eu tinha trilhado, que eu tinha construído 10 pilares na minha vida. E quais foram esses pilares? Então, autoconhecimento, conhecimento, objetivo de vida, esporte, combustível para o físico. Depois eu vou explicar um pouquinho de cada um. Dinheiro e organização financeira, propósito, prazer na própria companhia, conexões sociais e espiritualidade. Então, o que é? Bom, autoconhecimento eu acho que todo mundo sabe aqui, né? Então, o quanto você se conhece em profundidade. Conhece seus pensamentos, seus sentimentos, seus medos, suas crenças, suas limitações, suas faltas. Gente, isso é tão importante, você conhecer suas faltas e seus vazios, para você acolher e não ficar se preenchendo através do outro, entendeu? De um relacionamento amoroso. Seus desejos mais profundos, saber sua essência. Isso é muito importante, gente. Pra gente não sair andando, né, entrando em qualquer carrinho por aí. Então, segundo pilar, objetivos de vida. Então, ter clareza do que a gente quer alcançar, né? Do que a gente deseja construir para a vida e traçar metas para a gente alcançá-las. Isso é muito importante, né? A gente ter essa clareza. Claro que tem momentos da nossa vida que a gente, né, se sente um pouco, vai andando que o caminho se abre e aí você vai construindo. Mas é importante a gente saber, né, o que eu quero para minha vida. Então, o autoconhecimento ele é importante até para dar a base para esse segundo pilar, que aqui é objetivos de vida. Então, terceiro, combustível para o físico. Então, é a base que você precisa para ter energia, para viver bem e fazer as atividades do seu dia. Então, o que tá dentro do combustível aqui para o físico? Gente, sono. Essencial o sono para o nosso bem-estar, para nossa felicidade, para o nosso humor. É muito importante. Alimentação. Então, uma alimentação saudável
e suficiente. E atividade física, porque a atividade física ela realmente contribui para o nosso bem-estar e tem muita pesquisa científica nesse sentido. Quarto, esporte. O esporte é uma atividade exercida de forma coletiva ou individual, né? Com o propósito de recreação ou competição. E eu vejo que o esporte foi um pilar muito importante na minha vida. Muito mesmo, gente. Pra quem não sabe, eu sou corredora, eu sou maratonista e eu sou apaixonada pela corrida. Eu sei que tem muitas corredoras aqui também, maravilhosas. Outro, dinheiro e organização financeira. Gente, não tem como a gente falar em liberdade emocional onde há uma dependência financeira. Fato. Então, esse gomo aqui, esse pilar, é a gente ter recursos para se sustentar, para pagar nossas despesas, nossos gastos mensais e ter uma vida financeira organizada, fazendo o bom uso dos recursos que a gente tem e vivendo o presente e construindo o nosso futuro, né? Isso também é muito importante. Outro pilar, propósito. É encontrar um motivo para a sua existência que te motiva a fazer algo. Não necessariamente ligado a um trabalho ou uma atividade remunerada. Então, é você encontrar os seus porquês, né? Encontrar um sentido, um propósito e um significado nas suas tarefas do dia a dia. E aí tem conexões sociais, prazer na própria companhia. Eu nem vou falar agora, que eu já vou trazer aqui no final. Eu vou falar um pouco mais sobre esses dois. E o último aqui, espiritualidade, que é a ligação do ser humano com algo maior. E não necessariamente está ligada à religião, tá, gente? Então, a espiritualidade, ela traz um propósito pra gente, né? Muito além de existir. Tem uma amiga que um dia, acho que até ela tá aqui, a Paula. Ela um dia me perguntou, mas será que a gente precisa estar inteira pra gente se relacionar? Sabe? Que eu, já falei pra ela desses gominhos. E, gente, não é sobre isso, sabe? Eu não acho que a gente precisa estar, 100% assim, não. Mas é muito importante pra gente se relacionar, a gente não colocar no outro essa responsabilidade de completar a gente, de fazer a gente feliz, sabe? Não ter essas expectativas irreais do amor. Esse é o ponto. Eu não tô me sentindo com todos os gominhos aqui, eu tô em desenvolvimento. Beleza, você pode se relacionar e a pessoa pode te ajudar nisso, é uma parceria. Mas o que não pode é a gente ficar buscando ali se completar no outro, né? Essa é a grande questão. Então, a ideia, gente, dessas lives aqui é trabalhar esses gominhos, tá? E hoje eu vou falar aqui, vai ser rapidinho, de 2 gominhos, né, que eu falei, prazer na própria companhia e conexão social. E aí, nas próximas semanas, eu vou trazendo pessoas especialistas aqui pra gente se aprofundar. Então, inclusive, da próxima semana vai ser a Lilian, do Aposentada aos 30, que a gente vai trabalhar o gominho, dinheiro e organização financeira. Então, quinta-feira, 8 horas. Então é isso, gente. Vamos falar do prazer na própria companhia. O que é isso? Então, é a gente se sentir confortável com a gente mesma. A gente ter prazer nesses momentos. Então, por exemplo, quero ir tomar um café. Não tem ninguém pra ir comigo. Beleza, eu vou sozinha. Tem uma amiga? Ok. Não tem, eu vou só. E eu vejo assim que as pessoas, elas têm muita dificuldade nisso. E por quê? Porque tem uma crença. Tem uma crença do estar sozinho é ruim. Eu até lembro quando eu comecei nessa jornada, né, de desenvolver esse meu gominho do prazer na minha própria companhia. Eu lembro que eu sentia muita vergonha, gente, de sair sozinha. Nossa, sábado eu queria comer em X restaurante, beleza. Aí eu chegava no restaurante sozinha, aí eu ficava assim, nossa, tipo, o que vão pensar? É muito isso, né? A gente se achando o centro do universo, pensando que as pessoas estão se importando com a gente. Mas, enfim, era o meu processo. E eu tenho certeza que muita gente que ainda não cultivou esse gominho pode se sentir dessa forma. Então, gente, é normal, é assim mesmo. Então, porque a gente tem esse condicionamento, né? De, não é bom, enfim.
E aí, e a gente vai desenvolvendo. Então, a gente vai se colocando nessa situação, né, de desconforto. No começo é desconfortável. E até antes, eu olhava assim, eu falava, nossa, aquela pessoa tá sozinha e tal. Hoje, gente, hoje eu vejo uma mulher sozinha no restaurante, eu chego, eu reparo. Eu falo, uau, que empoderada. Porque, tipo, eu sei o que ela enfrentou pra estar ali comendo sozinha hoje, né? Porque tem muita crença. Só pra vocês terem ideia disso, teve um dia, foi quando fiz essa viagem aí no Peru da minha plenitude. Eu tava escrevendo, tava compartilhando aqui no Instagram. Gente, eu produzo conteúdo aqui no Instagram há muitos anos. Eu amo compartilhar minhas coisas, minhas experiências, né? Meus aprendizados. E aí eu tava escrevendo sobre isso. Estou viajando sozinha. Quando eu digitei sozinha, apareceu... Não, apareceu um só não. Apareceram vários emojizinhos de tristeza. Um de choro. Façam um teste depois. Então, digita isso. Digita sozinha ou sozinho e vocês vão perceber. Aparecem os emojizinhos lá, tipo assim, chorando, muito triste. Aí eu vi aquilo, oi? Olha isso aqui, tipo, eu não tô louca. Realmente, é uma crença, gente. A gente, é como se estar só fosse uma punição. Tipo, você tá sozinha porque você não é legal. Você tá sozinha porque você não tem um namorado. Você é tão insuportável que você tá sozinha. Tipo isso, gente. Mas é uma crença, gente. É real uma crença. É isso aí, ó. Esses emojis. Exato. Sozinha aparece isso. E assim, qual que é a importância? Eu até anotei aqui, gente, porque assim, puta, é muito importante. Tem estudos sobre isso. Só pra vocês verem, é realmente uma crença, porque tem estudo falando que a solitude, ela é benéfica pra gente. Então, ela ajuda muito na criatividade, maior clareza mental e foco, melhora na regulação emocional, redução de estresse, fortalecimento da autonomia e identidade pessoal, melhora na tomada de decisões. Claro, né, gente? A gente quando tá com alguém, a pessoa às vezes decide tudo pra gente. Quando a gente tá sozinha, a gente se empodera muito, né? Aprende a fazer nossas próprias escolhas. Estímulo à autorreflexão e autoconhecimento, sensação de liberdade, autossuficiência. Então, e aí, gente, além dessas questões aqui, nesses benefícios comprovados cientificamente, tem também a questão da gente é muito mais criterioso. Eu já volto nessa questão do julgamento. Assim, a gente começa a ser muito mais criterioso, né, criteriosa com quem a gente divide o nosso tempo. Porque se eu não sei ficar sozinha, gente, eu vou aceitar qualquer pessoa na minha vida. Percebem isso? É isso. E eu acho que, por exemplo, hoje eu cheguei tanto nesse lugar que eu tenho amigas que eu amo. Aconteceu ano passado, no meu aniversário. Eu queria viajar no meu aniversário. Eu sempre viajo no meu aniversário. E aí... eu falei, beleza, eu queria fazer uma viagem, mas acabei não planejando. Eu falei, eu vou pra Ilhabela, vou de carro aqui e tal. E aí, duas amigas se ofereceram. Eu vou com você. Eu falei, não, eu quero ir sozinha, tipo... E, gente, porque você conquista isso, você sabe... de fato, assim... Eu já senti tudo isso aqui que eu falei pra vocês, desses benefícios. Porque era um momento que eu falei, meu novo ciclo e tal, eu quero ter clareza, eu quero estar sozinha. É muito bom, gente. Quando a gente limpa isso daqui, essas vozes, tudo muda. E aí que vocês estavam falando aqui, né? Tem esse julgamento, é fato, tem esse julgamento. Mas quem julga? É o que eu falei. Eu também olhava. Quando eu ia num restaurante e eu via, por exemplo, uma mulher sozinha, antigamente, né? Eu olhava, nossa, tipo, num sábado, almoçando sozinha, que solitária. A Paula comentou aqui, encalhada. É tipo isso, gente. Só que hoje, eu olho assim, eu falo, uau, eu sempre reparo. E eu falo, essa mulher tá sozinha. Eu acho incrível, gente, incrível. Porque assim, quem é que fala que... Eu não tô falando da solidão de você, porque eu já vou falar da conexão social e da importância, gente. Então,
Eu não tô falando da solidão, de você ficar isolado, sem nenhuma pessoa. Não, eu estou falando de você ter momentos. Você vai ter suas conexões ali. Mas eu tô falando de você cultivar esses momentos, né? Você com você mesma, tipo... Eles são importantes. Então, mas se a gente tiver essa voz que fica ali falando, ah, não, mas você não pode ficar sozinha. Ai, mas não sei o quê. Ai, o que vão pensar, o que vão falar. E vão falar, vão pensar? Gente, vão. Mas assim, ou não, ou as pessoas nem ligam pra gente. As pessoas ligam muito menos do que a gente imagina. Isso é fato. E quem reparar é sobre a própria pessoa. Porque é o que eu tô falando pra vocês. Quando eu estava sozinha, a Marina aqui comentou, né, que ela morre de vergonha de almoçar sozinha, né, de ir pra um restaurante sozinha. Mas, então, eu também tinha isso. E aí, você... Aí tem o medo do julgamento. Mas é o que eu tô falando. Eu hoje, gente, eu cheguei nesse lugar. Quem chega nesse lugar vai olhar e vai te admirar. Agora, quem não tá nesse lugar só vai te julgar quem não sai sozinha nem pra tomar um café. Porque não tem coragem. Então, é desconfortável? É o que eu tô falando pra vocês. Sim, gente, é desconfortável. É muito desconfortável no começo. Hoje eu não me sinto mais desconfortável, gente. Tem hora que eu falo, ai, quero comer sozinha. Eu vou, como sozinha. Tipo, peço um vinho, fico plena lá. Teve até uma vez que eu, no dia dos namorados... Ah, tá bom, aí foi demais. No dia dos namorados, eu ia almoçar com meu filho. Era um domingo, a gente tinha combinado de almoçar. E aí ele, ai, mãe, não quero. Acabou, ficou dormindo. Aí eu, meu Deus, até pra mim, eu acho que isso vai ser muito. Mas beleza, vamos lá. Eu vou, vai ser uma experiência. Depois eu relato até aqui no Instagram. Eu relatei, acho que isso faz uns 3 anos, inclusive. E aí, gente, mas eu me senti super bem. Pedi uma taça de vinho. Eu, assim, no restaurante, a única do rolê, sozinha, no Dia dos Namorados, né? E foi tudo bem. E eu não fiquei... Eu não achei que as pessoas ficaram olhando pra mim. E quem olhou é porque não tem esse lugar ainda. E quem tem falou, nossa, que incrível. Entenderam? Então é isso. Então, quando a gente chega nesse lugar, a gente começa a ser muito mais criterioso, né, com quem a gente divide o nosso tempo, a nossa vida. Isso não só em relação amorosa, tá, gente? Relação amorosa também, mas com amizade mesmo. A gente passa a ter relações muito mais significativas, porque a gente não quer estar com alguém para preencher um vazio. A gente quer estar com alguém para transbordar quem a gente é. Olha só que profundo. E vamos lá agora. Dicas, gente, pra quem quer desenvolver esse gominho. Prazer na própria companhia. Vamos... Ó, a Marina que falou que tem vergonha de almoçar. Vamos almoçar sozinha, vamos... Ou tomar um cafezinho. E... Ó, o que eu vou trazer de dica aqui? Um café. Nem vou falar jantar, de repente o jantar vai ser muito, né, assim, para um primeiro momento. Mas vai num café sozinha. E se você se sentir muito assim, leva um livrinho, leva uma caneta, um papelzinho para você ficar escrevendo sobre seus sentimentos ou ler o livro, entendeu? Pode levar alguma coisa, tá tudo certo. Exato, desafio pro final de semana. Vamos lá, quero saber depois. Mas... Ou você pode... Assim, vamos lá. Primeiro o cafezinho. Aí depois, eu acho que um almoço. E pros mais corajosos, assim, que falam, beleza, eu quero enfrentar isso agora. Gente, uma viagem. Ó, a Claudinha aqui tá falando, é empoderador demais. É incrível, gente. Inclusive, eu conheci a Cláudia numa viagem que eu fiz sozinha pro Amazonas. Eu fui sozinha, ela foi sozinha, a gente foi fazer trabalho voluntário lá. E foi incrível. Foi incrível. Incrível, gente. Incrível. Fora as conexões que a gente faz. Eu fiz amigas, assim, nas minhas viagens sozinha, que eu levei pra vida. Sabe? Sozinha. A Adri também, isso. Foi jantar num sábado à noite sozinha. Foi. Que o marido dela tava viajando, tava a trabalho e tal. E ela foi lá e foi jantar. É isso. É muito empoderador, gente. Você fala, nossa, eu sou capaz de, sabe, fazer isso sozinha. Então, você vê que não é... É uma crença. É uma crença. É isso. Você põe a sua música no último volume. Gente, eu amo estar sozinha por isso, assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de colocar música e eu fico ali, ó, 1000 vezes escutando a mesma música. E gritando e cantando. E
Enfim, isso é coisa que a gente faz sozinha. Pode fazer com alguém, claro, gente, mas sozinha, assim, você pode ser muito mais louca, né? Então, vale a pena. Então, é isso. Pra desenvolver esse gominho, gente, é assim. Vai. Vai no café, no almoço, ou num jantar, ou numa viagem sozinha. E saibam que o desconforto faz parte. E as conexões do caminho são lindas. Isso é fato, gente. Eu acho muito incrível mesmo, assim. Eu percebo que quando eu viajo sozinha, eu me conecto muito mais com as pessoas. Porque quando eu viajo com alguém, eu fico ali, né, na minha panelinha. E aí, quando eu viajo sozinha, gente, eu realmente me sinto aberta, assim, é impressionante. Agora, vamos falar do segundo gominho aqui dessa live, que é conexão social. E eu vejo o quanto um gominho é importante pro outro. Parece que não, mas é, gente. São dois pilares muito importantes. Então, o que é a conexão social, né? São os laços que a gente estabelece com outras pessoas. Então, dentro desse gominho, gente, tá a relação amorosa. Mas vamos lá, vocês entenderam que é assim, ó. A laranja tem 10 gomos. E às vezes a gente, quando é uma meia laranja, a gente fica achando que é sobre encontrar a pessoa. E que a pessoa vai ser o tudo. Mas, gente, vamos lá. A pessoa tá dentro. Tem a laranja, tem 10 gomos. A pessoa é um 10. Ela tá lá, né? Dentro da laranja. E ela não é única. Porque conexão social tem as nossas conexões de amizade, familiares. E tem essas conexões amorosas. Vocês entendem, assim? E cada uma tem a sua importância. Eu não tô falando que, não precisa de uma relação amorosa. É só ter familiar e amigos. Não, gente. Acho que cada relação tem a sua importância. Mas a gente precisa ter essa noção que é uma coisa, não é a coisa toda, né? E então, inclusive, sobre isso, sobre esse gominho aqui, esse pilar da conexão social, tem um estudo de Harvard muito interessante, assim, que é um dos estudos mais longos, assim, da história. Eles acompanharam a vida de centenas de pessoas por décadas para responder uma simples pergunta, que é a seguinte: o que nos mantém felizes e saudáveis ao longo da vida? E o que eles descobriram, gente, foi surpreendente, porque, assim, não foi dinheiro, não foi fama, não foi conquista profissional. E isso não significa que isso não é importante, tá, gente? Isso é importante, mas eles estavam pesquisando o que foi o mais importante. E eles perceberam que foi esse ponto aqui, conexões sociais. Foi isso que fez a diferença de quem estava muito mais feliz. E uma conexão não é uma conexão amorosa. É uma conexão que você consegue ser real, profundo, ser você mesmo, ser vulnerável. Então, é sobre as nossas relações significativas. Então, é importante a gente ter essa visão, né? Que esses dois gomos aqui são muito importantes. A gente ter, e quando a gente tem prazer na nossa própria companhia, é o ponto que eu trouxe aqui. Isso automaticamente vai fazer a gente ter relações mais significativas, porque a gente não vai se relacionar para preencher vazios. A gente vai se relacionar para transbordar quem a gente é. E aí a gente vai chegar nessas relações. Então, e até quem tá em relacionamento amoroso, gente, às vezes, quando eu era casada, era um pouco assim, eu acho que eu acabei me fechando muito no meu relacionamento. Então, mas também era muito trabalho, fui mãe muito nova, empresária, e tipo, estudava e terminava a faculdade, minha vida era... Então, mas eu não cultivava as minhas conexões sociais. Claro, tinha o meu ex-marido, né, meu filho ali, as pessoas mais próximas, mas eu não tinha amigas, assim. Então, e hoje eu vejo o quanto isso é importante, porque hoje eu construí essa base de apoio. E até pensando nessa questão amorosa aqui mesmo, gente, eu vejo que quando a gente passa por alguma situação, ou, sabe, assim, na nossa vida amorosa, ter amigas faz toda a diferença, assim, é realmente uma base de apoio. Mas eu acho que independente disso, você estar solteiro ou você estar dentro de um relacionamento,
são relações diferentes e são relações importantes. Os nossos amigos são importantes. Então, bom, vamos lá. Pra quem quer trabalhar esse gominho, assim, qual que é a minha dica aqui? Então, quem tem amigos, gente, reservar momentos na semana, né? Com os nossos amigos, com seus amigos. Então, tenta marcar pelo menos uma vez na semana. Eu sei que às vezes a gente tá na correria, a gente tá vivendo alguns momentos de desequilíbrio, mas é essencial, assim, a gente ter esse momento, nem que seja um cafezinho ali, sabe? De manhã, final do dia, conversar um pouco. Isso, olha, é só começar a correr. Eu vou chegar nesse ponto aqui pra quem não tem amigo. E aí, gente, então, assim, a gente ter essa noção da importância pro nosso bem-estar e pra nossa felicidade já vai fazer diferença. A gente, vou arrumar minha agenda da semana aqui, é importante. Deixa eu tentar um cafezinho com uma amiga, deixa eu me esforçar pra fazer isso aqui dar certo, né? Então, e aí, pra quem, né, tem família e às vezes, puta, não consigo mesmo, tô com filho, marido e não sei o quê. Acho que também uma dica aqui é a gente estar em presença, porque muitas vezes a gente tá com a pessoa, mas não tá ali. Então, é desenvolver essa mais presença nos nossos relacionamentos, né? Ter uma presença de qualidade. E pra quem não tem amigo, gente, assim, pra quem não tem amigo, igual a Adri escreveu aqui, é só começar a correr, gente. É muito incrível, assim, porque hoje, o meu ciclo de amizade tá muito grande dentro da corrida. Eu tenho muito amiga da corrida. Então, assim, o esporte, que é outro gominho que a gente vai falar aqui, inclusive vai ser com a Thames, vai ser a última live de julho, que vai ser com a Thames Monteiro, gente, uma mulher incrível que eu admiro demais. Vai ser sobre o gomo esporte. E aí, o gomo esporte, ele alavanca esse gomo aqui, que é o gomo da conexão social. Porque você pratica um esporte, você vai estar num grupo de pessoas com os mesmos objetivos. Porque, por exemplo, a gente que corre. Gente, eu vou fazer um esforço pro café, gente, calma. Mas a gente que corre, assim, você dorme cedo, tem toda uma rotina. É um povo que dorme muito cedo, acorda muito cedo, aí fica comendo massa pra correr sábado de manhã. Então, é um povo específico, né? É um estilo de vida específico. Então, eu não tenho só amigas da corrida, eu tenho amigas que não são da corrida. Às vezes a gente sai, a gente toma um clericô, enfim. Mas quando eu tô num ciclo de maratona, por exemplo, eu acabo vendo muito mais as minhas amigas da corrida. Porque eu tô nesse momento, né? Ai, tô ali e tal, então a gente corre, vai tomar um café. Enfim, gente. Mas... Então, pra quem também não tem amigo, mais dicas aqui. Falar com gente desconhecida, sabe? Ou, por exemplo, às vezes a gente tá num grupo de WhatsApp e aí chama uma pessoa daquele grupo ali pra bater um papo, pra conversar sobre alguma coisa. Eu tenho uma das minhas melhores amigas, gente, que é a Marina. Inclusive, eu acho que ela não tá aqui, essa descarada. Mas eu conheci a Marina no yoga. E assim, ela aconteceu dessa forma. A gente se conheceu lá, assim, eu chegava, fazia meu yoga e ia embora. E aí, a gente falava um oi, tudo, mas não conversava tanto. E aí, gente, uma vez ela me chamou no grupo, ela pegou meu telefone no grupo ali, do yoga, da escola, e veio me perguntar, ai, o que você acha disso? Ai, porque eu tava... Enfim, e aí a gente começou a amizade, assim, nossa, a gente é muito, muito amiga. Então, começou... num grupo, ela foi lá, me chamou, então é isso, a gente conversar com pessoas desconhecidas também, às vezes, sabe? Aquela pessoa que trabalha com você, chama pra um café, chama para um almoço, conversa, né? E eu não sei se vocês viram agora, gente, mas tem um aplicativo, eu tô muito curiosa pra usar, inclusive acho que eu vou usar e trazer essa experiência aqui pra vocês, que é um aplicativo que você marca um jantar com desconhecidos. Alguém já usou esse aplicativo aqui? Mas eu achei incrível, assim. Achei muito, muito, muito legal. E até tô pensando, né? Pra ver. Então, você vai ali, eles colocam um grupo ali de pessoas e um jantar.
colocam ali, né? E aí você vai conhecer, você vai jantar com pessoas desconhecidas. O próprio aplicativo direciona ali. Vou fazer essa experiência e conto pra vocês. Mas bom, gente, é isso então que eu tenho pra falar com vocês hoje. Vamos seguir trabalhando os nossos gominhos. Então, quinta-feira agora, 8 horas, a gente tem a live com a Lilian, né? Que eu já falei aqui, do Aposentada aos 30, pra gente trabalhar os nossos gominhos, né? O nosso gominho de dinheiro e organização financeira. E é isso, galera. Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem fazer algum comentário? Mas foi ótimo, assim, compartilhar um pouco disso com vocês, né? Porque esse é o tema do meu livro. Eu tenho falado muito aqui no Instagram sobre isso, mas é a primeira vez que eu tô compartilhando, assim, que eu estou falando sobre esse projeto, sobre essa metodologia que eu desenvolvi da laranja inteira aqui, né? E, bom, e é isso, gente. Vamos trabalhando os nossos gominhos aqui. Então, próxima live, quinta-feira, às 20 horas. E a gente se vê na quinta-feira, beleza?